Eu não acho que o Flamengo desprezou o brasileiro. Eu acho que o Flamengo priorizou a Libertadores. Certo. E acho que nisso o Renato está certo. Nessa semana, especificamente, está certo. Na semana passada, contra o Grêmio, ele colocou o time com a força máxima de momento e perdeu, jogando muito pior ainda do que na partida contra o América. Então, não acho que o Flamengo tropece e perca pontos apenas porque o Renato priorizou A ou B. No jogo de ontem, por exemplo, o Diego Alves... Fala. O Diego Alves, o Gabigol e o Isla, os três, segundo a fisiologia do clube, com possibilidades aí de desgaste, de lesão. O Diego Alves não pode se machucar para quarta-feira. Simples assim. Esse gol que o Gabriel Batista tomou, se ele for um gol do Barcelona, que leve o jogo para os pênaltis, ou coisa parecida, é uma desgraça para o Flamengo. O Flamengo não pode vacilar na quarta-feira. O jogo mais importante é o de quarta-feira, não era o de ontem. O de ontem era importante, sim, mas o de quarta é muito maior. É um passo para uma final. O Flamengo tem 2 participações em final de Libertadores em toda a sua história. 2. O Boca Juniors tem 11, o Peñarol tem 10, o São Paulo tem 6, o River Plate tem 6, o Palmeiras e o Grêmio tem 5. O Flamengo tem 2 participações, só 2. O Flamengo não é um frequentador de final de Libertadores. O Flamengo tem uma história de vexames em competições da Conmebol, todos eles praticamente acumulados já nesse século, de 2002 para cá. Então o Flamengo não pode permitir, como diz a própria torcida, uma flamengada. Esses caras têm que estar em condições quarta-feira. E o Flamengo fez investimentos, montou um elenco forte, e o time que estava em campo ontem tinha, sim, condições de ganhar da América. Tinha condições de ganhar da América. Contra o Grêmio, jogou com força máxima, perdeu. Foi pior a atuação. Então, eu não acho que o Renato tenha errado dessa vez, não. Eu acho que ele tem, sim, que priorizar o jogo de quarta-feira. Um empate com o América é ruim. Uma eliminação para o Barcelona é uma tragédia, é uma desgraça. É o que de pior pode acontecer. Todo cuidado é pouco para quem já foi eliminado por Cabanhas do Maracanã festejando Joel Santana, para quem já foi eliminado pelo Defensor do Uruguai, para quem já foi eliminado pelo time lá do São Paulo, lá na Universidade de Chile, tomando banho de bola do Montilho no Maracanã, para quem já perdeu na Sul-Americana e foi eliminado pelo Palestino, né? Para quem já foi eliminado na fase de grupos com aquele time da ISL que tinha Petkovic, Alex, Denilson e Gamarra, não sei mais quem, não passou da fase de grupos. Tudo isso aconteceu com o Flamengo nesses 20 últimos anos, aproximadamente, um pouco menos até. Então, todo cuidado é pouco. Eu acho que o jogo de quarta-feira é um jogo enorme. É um jogo que pode ser histórico para o clube, que é chegar de novo à final de Libertadores, coisa que o Flamengo não tem no seu currículo em quantidade. Tem 2 participações e ficou 38 anos sem chegar lá. Nem o time do Zico conseguiu chegar em 2 finais em 3 anos. E a lição do ano passado está bem viva. O Flamengo pegou um Racing todo desfalcado, o Flamengo também muito desfalcado, mas ainda assim um time melhor. Não jogou um bom jogo na Argentina, foi um empate. Chegou no Maracanã, dominou completamente o adversário, perdeu gols. O Vitinho perde um gol absurdo no final do primeiro tempo. Vem o segundo tempo, continua desperdiçando chances, aí o Rodrigo Caio é expulso. E aí o Racing faz um gol. E o jogo vira um desespero, o time ainda consegue empatar e cai nos pênaltis. Foi assim, uma coisa que escorreu entre os dedos. A classificação estava encaminhada. Então o jogo de quarta-feira é um jogo perigoso, sim. O Barcelona não perdeu para ninguém em casa, ganhou todos os jogos, exceto o Fluminense, que vencia até o lance final, quando deram um pênalti para o Fluminense, o Fred empatou, mas a classificação já estava assegurada, né, porque foi 2-2 no Rio de Janeiro. O Barcelona ganhou do Boca, ganhou do Strongest, ganhou do Santos, e quando ganhou do Vélez, durante o jogo, fez 1-0, havia perdido por 1-0, o Vélez empatou o jogo, já no segundo tempo, o Barcelona precisava de 2 gols e fez os 2 gols. E o Vélez, nós vimos que fez jogo duro com o Flamengo. Era uma boa equipe, era o melhor time argentino naquele momento, até no campeonato deles. Então, é uma equipe que vai ameaçar o Flamengo. O Diego Alves, por exemplo, ele não pode ficar fora quarta-feira. Não pode. Ficou guardadinho. O problema não é o Diego ser poupado. Aí o problema é o Flamengo não ter contratado um goleiro. Porque tanto o Hugo quanto o Gabriel Batista não são confiáveis. Então, quando você precisa do reserva, é uma desgraça. Agora, o Everton Ribeiro já vem a jogos sentindo dor, levou uma pancada, saiu do jogo passado, inclusive, antes de terminar. Davi Luiz não jogava desde maio. Rodrigo Caio suspenso. Né? Felipe Luiz e Arrascaeta voltando de lesão. Né? O Gabigol e Isla foram mesmo poupados, né? Segundo lá a fisiologia, pelo que eu apurei, os dois com aquele chamado desgaste, porque jogaram muitas partidas, inclusive por seleção. Né? O Isla sempre titular no Chile, e o Gabigol virou titular para o Tite nessa ausência dos jogadores que atuam na Inglaterra, no último período de data FIFA, jogou jogos quase que inteiros ou inteiros. Então, eu acho que ontem o Renato fez o certo. Onde então errou o Renato? Errou porque o time está mal treinado. Errou porque o time não produz o que deveria. Ia chegar nesse ponto. O time não consegue sair jogando. O time sai jogando no chutão.
Mete a bola para o Pedro tentar brigar lá com os caras e tentar prender, botar no chão e fazer alguma coisa. Quer dizer, é bizarro. O Flamengo não consegue mais sair jogando. Então, o futebol do time está ruim. E o caso do René, que está sendo crucificado, é claro que ele teve culpa no gol. Errou na saída e depois não conseguiu marcar. Mas tem um vídeo, um trecho lá da parada técnica na transmissão, até na rede social aí, dá para ver, que é esclarecedor. Ele pergunta se o René está bem, está com a perna boa. O René fala que está complicado para ele, usa até uma outra expressão, né? Está complicado para ele. O bicho estava pegando porque tinha ali o Ademir jogando aberto na ponta direita em cima dele. Como também forçou o jogo em cima do René e o Barcelona. O Mancini viu e fez a mesma coisa. Né? Tinha o Patrick subindo o tempo todo e mais o Juninho caía por ali. Então eram 2, 3 jogadores em cima do René e ele não viu. O Renato não viu, não mexeu, não reforçou o setor, não tirou o René, que estava morto do final do jogo, esgotado. Os erros são derivados disso. O Renato é sócio do René do gol de empate. E o time, como não prende mais a bola, não controla mais o jogo, a gente tem falado sobre isso, não foi capaz de manter o América longe da sua área e ficar ali com a bola. Termina o jogo com a bola no pé. Não, recua, fica entrincheirado para ficar defendendo o resultado. Aí o Renato reclamou. Mas ele prepara o time para isso. O time pega a bola agora, só quer acelerar jogo. É o tempo todo. Então a culpa do Renato está no trabalho dele como técnico, que está piorando a cada jogo. A escalação, a opção pela Libertadores como prioridade, eu acho perfeito. Até porque o pessoal compara com Jesus. Jesus não tinha jogos atrasados, Jesus não tinha a Copa do Brasil. O Flamengo tem jogos atrasados, vai fazer 4 jogos em cerca de 8, 9 dias. Tem a semifinal da Copa do Brasil, pode ter a final. O Jesus não teve nada disso. E o Jesus também poupava, só que de uma forma mais sutil. Era outra situação. E o Jesus não tinha um elenco que o Flamengo tem hoje. As opções de banco que foram sendo contratadas, até a pedido dele, alguns desses jogadores. O próprio Michael é um deles. Não foi contratado para ser titular do Jesus, mas ele queria no elenco, para ser opção. Se ele tivesse no Flamengo até hoje, eu utilizaria de forma talvez parecida com essa que vem sendo utilizada. Então, acho que o problema não está na estratégia da semana. Tá? Eu acho que o problema está no trabalho do Renato. O trabalho do Renato, nesse momento, deixa muito a desejar e os predicados que o time tinha estão desaparecendo a cada jogo. E os gols de cabeça continuam acontecendo, que geravam crise, a Flávia Mimi ficava furiosa na rede social. Né? 2 jogos, o Flamengo ganhou 1 ponto em 6 porque tomou 2 gols de cabeça, do Borja e do Alê. Qual?